O mistério da vida extraterrestre intriga a humanidade há séculos, e talvez estejamos mais perto do que nunca de descobrir a verdade. Número 1. As revelações surpreendentes de Robert Dean. O ex-sargento-mor do Exército dos Estados Unidos, Robert O. Dean, revelou informações surpreendentes sobre o contato com seres alienígenas. Usando sua experiência militar, ele compartilhou relatos instigantes sobre interações com diferentes espécies alienígenas, ampliando a compreensão humana sobre o assunto. Tendo servido no quartel-general da OTAN entre os anos de 1963 e 1967, Dean sustentava uma credibilidade difícil de contestar. Em 1964, ele apresentou um documento de avaliação confidencial, um estudo da OTAN sobre as possíveis consequências da presença alienígena na Terra. Essa revelação foi tornada pública durante as comemorações dos 50 anos do caso Roswell. Além disso, em uma palestra realizada na Universidade de Leeds, Dean afirmou que, durante seu tempo de serviço, tinha conhecimento de 4 grupos alienígenas distintos, número que, segundo ele, já ultrapassava 12 no momento de sua aposentadoria. Essa informação estaria ao alcance tanto de militares dos Estados Unidos quanto possivelmente do Reino Unido. Dean ainda sugeriu que existiriam mais de 100 diferentes civilizações alienígenas com origens desconhecidas, uma ideia que transforma por completo a percepção humana sobre o contato com espécies de outros mundos. Um desses 4 grupos principais era tão semelhante aos humanos que conseguiria se infiltrar facilmente na sociedade, frequentando aviões, restaurantes e até teatros. Essa semelhança gerou preocupações no meio militar, principalmente sobre sua presença em instituições poderosas como o quartel-general da OTAN e o próprio Pentágono. A ideia de que eles poderiam até ter acesso à Casa Branca causava tanto risos nervosos quanto preocupação. Dean propôs uma teoria intrigante. Talvez os humanos compartilhassem raízes em comum com esses seres inteligentes, sugerindo um elo profundo entre as espécies. Ele também declarou que as visitas alienígenas iam muito além de simples deslocamentos interplanetários. Segundo Dean, essas inteligências não humanas tinham capacidades multidimensionais, com controle sobre a matéria e o tempo, desafiando completamente a física clássica. Isso exigiu a colaboração de físicos quânticos dos Estados Unidos e do Reino Unido para tentar compreender tais fenômenos. Embora Dean não fosse cientista, ele aceitava a existência de múltiplas dimensões com base em décadas de evidências. Citando teorias que falam em até 10 dimensões, ele afirmou que tudo isso não era ficção científica, mas sim uma nova realidade emergente que mudaria drasticamente o mundo como conhecemos. Segundo ele, o velho paradigma estava prestes a acabar. Em 2009, Dean apresentou uma série de fotos impressionantes durante a cúpula de ecopolítica em Barcelona. Ele compartilhou histórias impactantes sobre as missões Apollo e as experiências dos astronautas. Entre as imagens mais intrigantes estavam fotos supostamente feitas por astronautas da Apollo 12, que mostravam uma nave misteriosa com centenas de metros de diâmetro. Em mais de 40 anos de serviço ao governo dos Estados Unidos, Dean afirmou ter ouvido histórias incríveis, mas uma das mais chocantes foi a ideia de que a humanidade seria uma espécie híbrida. Segundo ele, temos uma relação íntima com inteligências extraterrestres que remonta ao início da nossa história, e essa interação ainda estaria acontecendo. Ele afirmou que uma dessas raças em particular teria reconfigurado geneticamente os humanos há cerca de 200 mil anos, dando origem ao Homo sapiens sapiens. Você é uma criatura fabricada, disse ele. Seus genes foram manipulados. Reconhecido como uma figura importante na ufologia mundial, Dean recebeu 3 prêmios por sua contribuição à área. Sua credibilidade atraiu a atenção de milhares, e suas declarações continuam a influenciar o debate sobre a influência extraterrestre na história humana, mesmo após sua morte em 2018. Número 2. A missão Voyager e os segredos do Sistema Solar. No ano de 1977, a NASA lançou a sonda Voyager 2 a partir de Cabo Canaveral, na Flórida. Essa nave embarcou em uma jornada inédita pelo espaço, visitando os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, e mais tarde se tornando a primeira a alcançar os planetas gelados Urano e Netuno, explorando também suas luas. Atualmente, a localização da Voyager 2 é surpreendente.
ela está a mais de 19 bilhões e 400 milhões de quilômetros de distância da Terra, transmitindo continuamente dados sobre a heliopausa, a fronteira do nosso sistema solar. A comunicação persistente entre as sondas Voyager 1 e 2 e a rede de espaço profundo da NASA continua a impressionar os especialistas. Ambas ainda enviam dados e recebem comandos, com expectativa de mais 5 ou 6 anos de operação. Essa missão histórica aproveitou um alinhamento planetário raro, que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Esse alinhamento possibilitou que as sondas utilizassem manobras de assistência gravitacional para atravessar o sistema solar com mais eficiência. Tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 carregam o famoso disco dourado, um disco de cobre banhado a ouro, com 30 centímetros de diâmetro, contendo sons e imagens que retratam a diversidade cultural e biológica da Terra. A Voyager 1 detém o título de objeto mais distante da Terra já criado por humanos. No entanto, a Voyager 2 garantiu seu lugar na história pela missão impressionante de décadas, desvendando mistérios dos planetas gigantes do nosso sistema solar. Enquanto a Voyager 1 conquistou o mundo com a famosa imagem do pálido ponto azul, a Voyager 2 foi responsável por revelar detalhes fascinantes de 4 planetas: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As descobertas feitas pelas sondas Voyager continuam a surpreender os cientistas planetários. Entre os registros mais valiosos estão as imagens capturadas dos anéis de Saturno, bem como a investigação sobre Titã, uma lua com uma densa atmosfera semelhante à da Terra. Outra lua, Encélado, surpreendeu os cientistas ao demonstrar atividade geológica. As observações feitas pelas sondas inspiraram diretamente a criação da missão Cassini, também dedicada a Saturno. Foi justamente a passagem da Voyager 1 por Titã que motivou o desenvolvimento da sonda Huygens, que mais tarde pousaria na superfície da Lua, enviando vídeos hipnotizantes. E as explorações não param por aí. A missão Dragonfly, prevista para chegar à Lua Titã no ano de 2034, promete expandir ainda mais o legado iniciado pelas Voyager. Número 3. Voyager descobriu naves alienígenas. Uma narrativa intrigante ganhou força quando Robert Dean compartilhou fotografias impressionantes que, segundo ele, foram registradas durante a missão da Voyager ao planeta Saturno, na década de 1980. Essas imagens despertaram debates intensos, chamando a atenção não apenas do público em geral, mas também de cientistas e entusiastas da ufologia. Dean afirmou que uma anomalia luminosa colossal, possivelmente uma nave alienígena, foi registrada nas proximidades dos anéis de Saturno. Essa entidade gigantesca, de acordo com ele, teria dimensões semelhantes às do próprio planeta Terra, flutuando bem próximo aos anéis. Estimativas apontavam um comprimento de mais de 3.200 quilômetros e um diâmetro de cerca de 640 quilômetros. Dean apresentou uma teoria ousada. Essas estruturas seriam veículos eletromagnéticos gigantescos, os verdadeiros responsáveis pela formação dos anéis de Saturno. Supostamente, essas naves elípticas, com tamanhos estimados em mais de 11 mil quilômetros de extensão, estariam orbitando o planeta dentro de seus anéis, emitindo exaustão visível. Análises adicionais sugerem que veículos semelhantes também estariam presentes em órbita do Sol, de Júpiter e de Urano. Essas afirmações levantam a possibilidade de uma civilização avançada que estaria utilizando os arredores de Saturno como base estratégica ou ponto de observação. Segundo Dean, a aparência desses objetos era desconcertante. Em algumas imagens pareciam maiores que a Lua da Terra e mudavam de forma, ora circulares, ora em formato de charuto. Ele também sugeriu que essas naves demonstravam movimentos inteligentes ao interagir com os anéis e as luas de Saturno, o que aumentou ainda mais as especulações sobre seus objetivos. Uma teoria proposta por Dean é que esses imensos objetos poderiam estar minerando os anéis de Saturno em busca de recursos valiosos. Embora seja uma ideia especulativa, ela levanta a hipótese de que uma civilização extremamente avançada estaria explorando as riquezas do espaço com tecnologia muito além da nossa. Número 4. Cassini e a sombra misteriosa nos anéis de Saturno. A sonda Cassini da NASA revelou um novo mistério envolvendo os icônicos anéis de Saturno. Em um momento de alinhamento perfeito do cosmos, a Cassini captou uma cena impressionante no dia do equinócio de Saturno, ocorrido em 11 de agosto.
quando a luz do Sol se projetou diretamente sobre os anéis do planeta. O que chamou a atenção foi a sombra projetada por um minúsculo corpo celeste, uma pequena lua com cerca de 8 quilômetros de comprimento sobre o anel B de Saturno. A imagem resultante parecia uma pintura cósmica, com a sombra alongada criando um espetáculo visual impressionante. Essa pequena lua, com um diâmetro estimado de apenas 400 metros, tornou-se a protagonista de um fenômeno raro. A missão da Cassini foi planejada para coincidir justamente com esse momento, um período de 27 meses em que o Sol ilumina diretamente o equador de Saturno, fazendo com que qualquer objeto tridimensional nos anéis projete sombras longas e nítidas. O espetáculo visual despertou teorias entre entusiastas de OVNIs, que sugeriram que a sombra poderia ter sido gerada por uma nave alienígena. Embora ainda não haja comprovação dessa hipótese, a imagem capturada levanta possibilidades que desafiam a nossa compreensão convencional. Número 5. Norman Berggruen e os criadores dos Anéis de Saturno. O interesse por supostas naves alienígenas próximas a Saturno também foi reforçado pelas declarações ousadas do engenheiro Norman Berggruen, ex-funcionário do Centro de Pesquisas Ames da NASA. Ele apresentou afirmações ambiciosas, alegando que espaçonaves extraterrestres estão não apenas próximas de Saturno, mas também envolvidas diretamente na formação de seus anéis. Berggruen afirmou que esses veículos misteriosos também estariam ativos em torno de outros planetas com anéis, como Júpiter e Urano, ampliando a ideia de que a influência alienígena vai muito além de Saturno. Em seu livro publicado em 1986, intitulado Os Criadores dos Anéis de Saturno, Berggruen detalha sua teoria de que enormes veículos alienígenas, os tais criadores de anéis, estariam orbitando Saturno e de alguma forma gerando ou manipulando seus anéis com tecnologias desconhecidas. Embora as alegações de Berggruen tenham sido feitas novamente em 2016, elas continuam a intrigar pesquisadores alternativos e teóricos da conspiração. Ele relatou ter observado objetos cilíndricos longos dentro dos anéis de Saturno, com sistemas de propulsão e outras características que sugeririam um design artificial. Essas ideias, que vão de encontro ao pensamento científico tradicional, desafiam o modo como entendemos o universo e sugerem que há muito mais acontecendo fora da Terra do que podemos imaginar. Berggruen também afirmou que essas naves alienígenas seriam entidades vivas, autônomas e com a capacidade de se reproduzir. Segundo ele, esses veículos estão se multiplicando rapidamente nos anéis de Saturno, chegando a um ponto crítico que representa uma possível ameaça. Em suas palavras, essas espaçonaves estariam usando os anéis tanto como fonte de energia quanto como esconderijo. Sua descrição desses veículos como organismos vivos com tecnologia avançada abre espaço para teorias fascinantes sobre o que realmente pode estar acontecendo nos bastidores do nosso sistema solar. Apesar de suas ideias não contarem com respaldo científico formal, Berggruen era um engenheiro altamente respeitado que trabalhou em projetos aeroespaciais confidenciais da Lockheed Martin e também integrou o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, antecessor da própria NASA. Seus relatos, embora controversos, trouxeram à tona a possibilidade de que exista um segredo bem guardado dentro das agências espaciais. Muitos pesquisadores acreditam que a NASA possa estar ocultando evidências da presença extraterrestre para evitar pânico generalizado ou conflitos geopolíticos. Ainda que não haja confirmação oficial, as declarações de Berggruen continuam alimentando debates intensos sobre as maravilhas desconhecidas do espaço e sobre o verdadeiro propósito desses enigmáticos objetos que habitam os anéis de Saturno. Número 6. O enigma lunar e os supostos alienígenas na Lua. Agora é hora de falar sobre a imagem enviada por um inscrito, que mostra algo muito semelhante a um OVNI próximo à Lua. A fotografia capturou um objeto que definitivamente não parece ser um asteroide, tampouco um satélite artificial. Mas então, o que seria? Seria apenas uma falha óptica? Uma nave alienígena? Ou algo ainda mais misterioso que sequer conseguimos compreender? Essa aparição levantou uma série de questionamentos. Afinal, que tipo de interesse esses seres poderiam ter na Lua? Estariam ali em busca de recursos? Seriam habitantes ocultos? Ou, quem sabe, estariam apenas observando a Terra à distância, como quem vigia silenciosamente? Depois de tudo o que foi revelado por figuras como Robert Dean,
a possibilidade da existência de vida extraterrestre não parece mais tão remota. Na verdade, pode ser apenas uma questão de tempo até que o contato direto aconteça. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Número 7. Cassini e a busca por vida em Encélado. Entre os anos de 2004 e 2017, a sonda Cassini realizou uma jornada extraordinária pelo sistema de Saturno. Durante 13 anos, a nave explorou detalhadamente os anéis do planeta e suas dezenas de luas, revelando detalhes impressionantes jamais vistos. Essa missão foi resultado de uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. O projeto era coordenado pelo Laboratório de Propulsão a Jato, da NASA, ligado ao Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. Um dos achados mais surpreendentes veio à tona quase 6 anos após o fim da missão. Ao sobrevoar Encélado, uma das luas mais misteriosas de Saturno, a sonda Cassini sobrevoou regiões como o Kraken Mare, com cerca de 680 quilômetros de extensão, e o Ligeia Mare, um segundo mar igualmente imenso e coberto por gelo. Durante esses sobrevoos, os sensores de radar da Cassini coletaram dados cruciais para formar imagens detalhadas dessas massas líquidas. Mas a grande revelação veio do oceano subterrâneo, escondido sob a crosta gelada de Encélado. A Cassini coletou partículas de gelo e vapor d'água lançadas por geysers que jorravam do interior da Lua através de fissuras criogênicas. Esses jatos foram analisados pelo analisador de poeira cósmica da nave, revelando a presença de fosfatos, compostos de fósforo, em concentrações 100 vezes maiores que as dos oceanos da Terra. O fósforo é um dos blocos fundamentais da vida. Ele está presente no DNA, no RNA e nas membranas celulares. A descoberta foi publicada na prestigiada revista Nature e celebrada por cientistas ao redor do mundo. Frank Postberg, cientista planetário da Universidade Livre de Berlim e autor principal do estudo, afirmou que essa é a primeira vez que se detecta fosfato em um oceano fora da Terra. Uma conquista extraordinária. O coautor do estudo, o Dr. Christopher Glein, do Southwest Research Institute, destacou que é preciso manter o equilíbrio entre empolgação e cautela. Encontrar os ingredientes da vida é apenas parte da equação cósmica. Número 8. Gases da vida em Encélado. O mistério se aprofunda. A sonda Cassini revelou mais uma pista chocante: a existência de metano nas misteriosas plumas de Encélado. O metano é um composto essencial para a vida, e sua presença fora da Terra é sempre motivo de atenção. Além disso, foram detectadas altas concentrações de dihidrogênio e dióxido de carbono. Essas composições químicas não se encaixam nos processos geológicos comuns conhecidos, o que levanta a hipótese de que micro-organismos semelhantes às bactérias terrestres possam estar ativos no subsolo dessa lua. Alguns cientistas desenvolveram uma teoria fascinante. Micro-organismos poderiam estar consumindo dihidrogênio como fonte de energia, gerando metano como subproduto. O ambiente de Encélado se assemelha ao das fontes hidrotermais no fundo dos oceanos terrestres, onde a água quente se mistura com rochas, produzindo energia química. Modelos matemáticos que combinam geologia com ecologia microbiana foram usados para analisar os dados da Cassini. O biólogo Regis Ferrier, da Universidade do Arizona e coautor do estudo, afirmou que os padrões observados coincidem com a atividade de fontes hidrotermais microbianas ou outros processos ainda desconhecidos. Encélado segue surpreendendo, e as condições encontradas ali mostram que a vida, mesmo em forma simples, é uma possibilidade real. Número 9. O caso do OVNI Tic Tac e o confronto direto com o desconhecido. Em 2004, um dos episódios mais emblemáticos da história moderna da ufologia aconteceu durante operações navais na costa sul da Califórnia. O comandante David Fravor, piloto da Marinha dos Estados Unidos, participou de um treinamento com sua esquadrilha a bordo do imponente porta-aviões, USS Nimitz. Ele jamais imaginava que aquele voo o tornaria parte de um dos casos mais discutidos sobre fenômenos aéreos não identificados. Durante os exercícios, o radar avançado do cruzador USS Princeton detectou diversos objetos voadores não identificados realizando manobras impossíveis. Desciam de uma altitude de mais de 24 mil metros até o nível do mar em questão de segundos. Intrigado,
Fravor recebeu autorização para investigar. Acompanhado pela tenente Alex Dietrich e outros 2 pilotos, Fravor avistou um estranho objeto branco flutuando sobre o mar. Em sua comunicação pelo rádio, exclamou surpreso: "Cara, você está vendo aquilo ali embaixo?" O objeto tinha a forma de uma bala tic-tac, sem asas, sem hélices, sem marcas visíveis. E o mais espantoso, parecia estar ciente da presença dos caças. Fravor iniciou uma manobra para se aproximar e o objeto imediatamente reagiu, espelhando seus movimentos como se estivesse brincando ou se comunicando. O encontro durou cerca de 5 minutos. Quando ele tentou interceptar o objeto, este acelerou de forma instantânea, desaparecendo da vista. Menos de 60 segundos depois, o objeto foi detectado novamente, agora a quase 100 quilômetros de distância. Em 2021, Fravor deu uma entrevista no programa 60 Minutos, onde relatou em detalhes o que viu. Anos depois, ele também testemunhou diante do Subcomitê de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Em suas palavras: "Acho que o que presenciamos estava muito além das capacidades tecnológicas que tínhamos naquela época." Fravor não foi o único a depor. Ao seu lado estava Ryan Graves, também piloto da Marinha, que relatou ter presenciado vários encontros com fenômenos semelhantes durante voos de treinamento. Além deles, David Grush, ex-oficial de inteligência com 14 anos de experiência, também acrescentou seu depoimento. Relatórios divulgados em janeiro daquele mesmo ano revelaram que mais de 500 avistamentos de fenômenos aéreos não identificados foram registrados desde 2004. Embora muitos tenham explicações comuns, uma parte significativa continua sem solução. O caso do OVNI Tic-Tac não é apenas mais um avistamento. É um confronto direto entre humanos e o desconhecido, um divisor de águas na forma como enxergamos nossa posição no universo. Número 10. O Triângulo Negro e o Mistério das Naves Transmeio. Uma outra imagem, que circula entre os bastidores do governo, teria sido feita por um piloto da Marinha dos Estados Unidos e mostraria um objeto voador não identificado emergindo do oceano, em forma de triângulo negro. Essa fotografia altamente confidencial teria sido registrada próximo à costa leste dos Estados Unidos, segundo fontes ligadas ao Pentágono. Durante uma entrevista realizada em 2020, Luiz Elizondo, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, confirmou a existência de imagens extremamente claras de objetos não identificados, incluindo uma foto de um triângulo com luzes brilhantes em cada vértice, saindo diretamente das profundezas do oceano. Esses avistamentos teriam ocorrido a partir de porta-aviões de classe Nimitz, como o USS Dwight D. Eisenhower ou o USS John C. Stennis. O envolvimento dessas embarcações equipadas com armamentos nucleares levanta teorias de que há uma ligação entre os fenômenos e instalações com tecnologia atômica, o que alimenta ainda mais as especulações sobre vigilância extraterrestre. Embora o Pentágono não tenha divulgado oficialmente essa imagem, diversos oficiais confirmaram informalmente sua existência. Há também relatos de que a força-tarefa dedicada à investigação de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, está examinando objetos transmeio, ou seja, capazes de se mover tanto no ar quanto debaixo d'água. O jornalista Tom Rogan, do Washington Examiner, afirmou por meio de suas fontes que a fotografia realmente existe e que representa apenas uma pequena parte de um acervo secreto muito maior que poderá vir à tona nos próximos anos. Ele defende a divulgação oficial dessas informações por parte do Departamento de Defesa. O termo Objetos Submersíveis Não Identificados, ou USOS, já era conhecido antes, mas vem ganhando destaque com novas investigações. Sensores subaquáticos avançados da Marinha dos Estados Unidos detectaram sinais de objetos movendo-se em alta velocidade debaixo d'água, fenômenos que desafiam qualquer explicação conhecida. Um oficial de inteligência, especialista em vigilância submarina, afirmou que esses relatos têm fundamento real, mas evitou entrar em detalhes devido à sensibilidade do tema. O astrônomo Mark D'Antonio, que também atua como analista de vídeos na Mutual UFO Network, relatou um caso pessoal envolvendo a detecção de um FAST mover, um objeto veloz submerso, enquanto estava a bordo de um submarino da Marinha. O jornalista Tyler Rogoway investigou esses relatos em conjunto com veteranos da Marinha.
chegando à conclusão de que o número de encontros com objetos submersíveis não identificados pode ser muito maior do que se imagina. Andy McGrillen, do grupo UAP Media UK, acrescentou ainda mais mistério ao relatar um caso em que um objeto triangular foi rastreado debaixo d'água e, de repente, subiu para altitudes entre 10 e 12 mil metros, sendo capturado por uma câmera aérea de alta definição. Luiz Elizondo, que já analisou milhares de relatórios sobre OVNIs, afirmou ter visto imagens que mostram claramente objetos triangulares saindo do oceano. Ele elogiou o senador Marco Rubio, da Flórida, por falar abertamente sobre a necessidade de mais transparência em relação ao fenômeno. Elizondo afirma que as imagens, ainda confidenciais, contêm dados preciosos. Com as informações corretas de data, hora e metadados, os especialistas poderiam cruzar os vídeos com outros registros, como satélites e sensores de defesa. Ele ainda deu uma dica impactante. Existe um vídeo inédito mostrando uma nave em formato de triângulo com detalhes tão nítidos que, segundo ele, algumas autoridades consideraram até retirá-lo da internet para evitar pânico. Número 11. O enigma do oceano e os UAPs que caem do céu. Documentos vazados, incluindo e-mails trocados com John Podesta, revelaram informações surpreendentes sobre objetos voadores não identificados que não apenas cruzam os céus, mas também mergulham nos oceanos da Terra. Esses fenômenos, conhecidos como transmeio, têm sido monitorados de perto por agências governamentais, utilizando satélites do Programa de Apoio à Defesa, DSP, que rastreiam sinais de rádio e calor vindos do espaço. Bob Fish, que se correspondia com Podesta, descreveu ter testemunhado um fenômeno extraordinário. Um objeto voador não identificado entrou na atmosfera da Terra e caiu no Oceano Atlântico, entre a região de Miami, na Flórida, e o arquipélago de Bermuda. A implicação disso é impressionante. Os fenômenos aéreos não identificados não estão restritos à atmosfera. Eles chegam do espaço profundo e são acompanhados por autoridades dos Estados Unidos. Existe uma preocupação clara dentro das agências de segurança nacional de que, caso essa tecnologia caia nas mãos erradas, o equilíbrio geopolítico do planeta pode ser afetado. Bob Maguire, um ex-agente de inteligência que trabalhou em operações altamente confidenciais, também compartilhou relatos impactantes. Ele afirmou ter presenciado 2 encontros com OVNIs submersos, conhecidos como USOs, objetos submersos não identificados. Essa linha de investigação ganhou força após a divulgação de um vídeo militar, em 2019, no qual um objeto voador mergulha do céu diretamente no oceano, sem sofrer qualquer dano ou resistência da água. O vídeo se tornou uma das evidências mais debatidas sobre objetos transmeio. Esses incidentes mostram que o fenômeno UAP não se limita apenas ao ar ou ao espaço sideral. Há um crescente corpo de evidências indicando que esses objetos também operam nos oceanos, com manobras que desafiam todas as leis conhecidas da física. Número 12. O avistamento em Kensington, o mistério do litoral canadense. No mês de junho de 2014, um homem comum chamado John Shepard vivenciou algo extraordinário enquanto acampava com sua esposa no Twin Shores Campground, perto de Kensington, na Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. Naquela noite tranquila, por volta das 11h30, Shepard viu um brilho incomum no céu. Acima do mar, a cerca de 75 metros da costa e quase 1 quilômetro adiante, uma luz em formato de diamante pairava no ar, piscando em um padrão que mais parecia uma apresentação artística. Instintivamente, Shepard pegou seu celular e começou a filmar o evento, descrevendo o que via em tempo real. "Está piscando forte. Liga e desliga. Parece um peão rodando", comentou com a voz cheia de admiração. A surpresa foi ainda maior quando, 3 minutos depois, uma segunda luz apareceu ao lado da primeira. Shepard mal podia acreditar no que seus olhos viam. Ele esperava que a câmera captasse mais detalhes do que sua visão conseguia perceber, mas ao mesmo tempo admitiu sentir um certo medo, medo de parecer louco ou de estar presenciando algo incompreensível. Com os nervos à flor da pele, Shepard se escondeu atrás de um arbusto para continuar filmando sem ser notado. O show de luzes durou cerca de 8 minutos até desaparecer por completo, deixando para trás apenas perguntas. Shepard enviou o vídeo à MUFON Canadá, Rede Mútua de OVNIs, uma organização sem fins lucrativos especializada em investigar fenômenos inexplicáveis.
O caso foi levado a sério pelo diretor assistente Stu Bundy, que afirmou que o país recebe cerca de 1.000 relatos de avistamentos por ano, a maioria com explicações racionais. Mas o caso de Shepard era diferente. A organização usou ferramentas tecnológicas para tentar descartar possibilidades comuns, como estrelas, drones ou a Estação Espacial Internacional. Especialistas em drones analisaram as condições climáticas daquela noite, incluindo ventos de até 20 km por hora, e concluíram que a hipótese de drone era improvável, especialmente considerando que havia 2 objetos distintos. Após uma investigação completa, a MUFON concluiu que Shepard havia testemunhado um verdadeiro OVNI, um veículo aéreo não identificado. Bundy declarou que aquele era um dos avistamentos mais sólidos registrados no Canadá nos últimos anos. Mesmo assim, Shepard mantém os pés no chão. Ele reconhece que muitos podem zombar de sua experiência, mas reafirma: sim, era definitivamente algo não identificado. Se era uma nave, eu não sei. Mas não era algo que se vê todos os dias. O caso foi classificado como um dos 10 maiores avistamentos de 2014 pela MUFON Canadá, ganhando seu lugar na história da ufologia do país. Com tantos relatos, evidências, missões espaciais e depoimentos vindo de fontes confiáveis, incluindo militares e cientistas, a pergunta que não quer calar continua ecoando. Estamos realmente sozinhos no universo? Talvez os mistérios ainda não tenham acabado. Talvez, neste exato momento, civilizações distantes estejam observando a Terra com a mesma curiosidade que temos por elas. E enquanto sondas continuam sua jornada pelo espaço e novas descobertas surgem de arquivos antissecretos, uma coisa é certa: a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, ou pode estar nos observando há muito mais tempo do que somos capazes de compreender. Se você curtiu essa viagem pelo desconhecido, não esquece de deixar seu comentário. Qual dessas teorias ou descobertas você achou mais impressionante? Será que já tivemos contato e não sabemos? Ou será que estamos prestes a fazer parte de algo muito maior?